Então, primeiro eu quero cumprimentar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Tem sido muito bom compartilhar com vocês. E hoje nós vamos estar fazendo uma revisão de tudo aquilo que nós já olhamos, né, que nós já observamos. Obrigado, querido. E se surgir alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Essa nova apresentação, eu estou mexendo, eu estou aprendendo aos pouquinhos. O Cid está me dando umas dicas aí, eu ainda chego lá, fico bom no PowerPoint ainda, né? Mas hoje o Provive, que é o projeto que eu desenvolvi há alguns anos atrás, ele conta com a participação da Missão Grupo Eco e também do Instituto Bíblico, né? A gente percebe que a igreja está abraçando essa ideia, esse projeto, para conhecer, para dar o suporte que é necessário, principalmente com orações. E a forma como a igreja nos recebeu e nos tem acolhido tem sido, assim, fantástica, nos tem emocionado bastante. Mas, como a gente tem colocado, uma vida vale mais que o mundo inteiro. E aí, desde o início, nós vimos aplicando a prevenção ao assédio e uso de drogas entorpecentes, cuidando das nossas crianças à luz da palavra. A palavra de Deus ela é tão rica que do Gênesis ao Apocalipse você encontra alguma coisa que te leva a entender essa necessidade de nós nos prevenirmos e prevenirmos as nossas crianças com relação a todo o assédio que elas vão sofrer durante a vidinha delas. E aí nós lemos o texto de 2 Timóteo, que eu vou pedir para o Pedro ler para a gente novamente. Hoje vai ficar melhor porque ele está com o microfone na mão lá, né? E essa leitura vai ser feita na Bíblia Viva. Como eu já disse, a Bíblia Viva, na minha concepção, é uma transcrição literária da área. Ela está muito próxima, quase que em todos os textos, daquilo que a gente conhece na Almeida Revista Atualizada. Lê para a gente, por favor, Pedro. O 3 ou o 3:14 ou 3:1? O 3, de 1 a 5. Tá. Tem, por favor. É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. O conselho que a Bíblia nos dá é tão atual que fala exatamente do tipo de pessoas que nós estamos tendo que conviver nos dias de hoje. Essa realidade ela vem desde o tempo, provavelmente antes de Paulo, né? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele está alertando a Timóteo para Timóteo alertar essa igreja, para que a igreja continuasse alertando as pessoas. O que a gente consegue ver aqui? A degradação do ser humano ela é uma coisa muito constante na nossa vida por conta do pecado. Vai ser muito difícil ser cristão nos últimos dias. Será que nós estamos vivendo isso hoje? As pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. Tudo está voltado para o que você tem. Você só tem algum valor se você tiver poder, se você tiver dinheiro. Desobedecerão aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Será que os filhos estão acatando, estão respeitando os pais como deveriam? E a gente tem visto que não, né? Mais para frente um pouquinho, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. A zombaria, como é que a turma fala hoje? O bullying, né? A gozação, a necessidade de diminuir o teu próximo.
Não era só naquele tempo, nós estamos vivendo hoje e de uma forma muito mais acirrada. Irão à igreja, isso aqui para mim pesou, porque irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Muitas pessoas, quando usam esse texto, nos orientam a nos afastarmos dessas pessoas. O texto está falando de quem? Principalmente dos narcisistas. Narcisismo é uma doença, a gente já viu isso. Mas o texto ele está dizendo para que nós não nos contaminemos com as coisas que estão sendo pregadas nesse mundo por esse tipo de pessoa. Porque elas estão no nosso meio, inclusive dentro das nossas igrejas. Nós estamos, mais para frente nós vamos falar um pouquinho disso, mas nós estamos vivendo um tempo onde essas pessoas estão se infiltrando, estão se instalando. Nós entendemos que é na condição de Satanás com o objetivo de destruir, de derrubar o Evangelho de Cristo. Afetando quem? As nossas vidas. Qual é a melhor forma para o inimigo de nos destruir, se não atingir os nossos filhos? Vai tudo bem, até que toque num filho nosso. Desestabiliza uma família inteira. Nós já temos visto várias histórias sobre isso. Passando mais um, por favor. Nós falamos sobre o narcisismo. O texto ele chama atenção para isso, para esse desvio comportamental, que se tornou um transtorno comportamental, que se tornou uma doença. Narcisismo é uma doença. O que é o narcisista? Amor pela própria imagem e desprezo pelo próprio. Vamos dar uma antecipada. Narcisista nem sempre é psicopata ou sociopata, como nós estamos vendo aqui. E o que é o narcisismo? É reflexo de uma doutrina chamada hedonismo. Desvios, transtornos comportamentais, esquizofrenia, psicopatias e sociopatias. Tudo vem através do hedonismo. Mais um, por favor. E o que é o hedonismo? O hedonismo nasceu com o pecado em Satanás, lá antes de que o mundo existisse. Antes da fundação do mundo. Alcançou a humanidade e impera até os dias de hoje. Foi o que levou Satanás a querer ser mais do que Deus e o homem a querer ser pelo menos igual a Deus. O hedonismo gera um desvio comportamental, torna-se um transtorno, que é uma doença, conhecida como narcisismo. Dá mais um, por favor, Cristina. O comportamento narcisista que nós vimos também, né? Ali está, não é TPN, é TCN, né? Transtorno do comportamento narcisista, saiu errado. Os principais sintomas são a falta de empatia, a grandiosidade, se acham especiais, exigem privilégios, são invejosos e acreditam que todos sentem inveja deles. Não têm limites, não atendem às normas sociais, mentem e enganam, senso desproporcional do seu próprio valor, críticos a extremo, a crueldade e a violação de limites, não toleram críticas, atacam a autoestima dos outros, são promíscuos em seus relacionamentos, querem aplausos e são exploradores. O narcisista, ele tem a necessidade de ter o controle absoluto das pessoas à volta dele. Ele escolhe um campo, começa na família, ele vai caminhando por uma sociedade onde ele começa a se infiltrar e ele consegue achar a brecha para ali se estabelecer. E aí ele começa a controlar a vida das pessoas. Ele é tão ávido, tão rápido para raciocinar, que ele consegue pegar o ponto fraco de todas as pessoas à volta. E ele vai usando as ferramentas para nos controlar o tempo todo. A próxima, por favor, Cris. O comportamento narcisista, né? Muitos trazem consigo algum traço de psicopatia ou sociopatia. Alguns estudiosos dizem que o narcisista não sofre nenhum tipo de psicopatia. Mas a maioria dos estudiosos diz que sim, pelo menos um traço mínimo de psicopatia o narcisista tem. Transtorno de personalidade antissocial. Existem 10 tipos de personalidades psicopáticas, que nós vimos também, né? Não vamos citar todos os autores dos textos relatados. Mas tem os hipertímicos, os depressivos, os inseguros, os fanáticos, os necessitados de estima, os lábeis, os explosivos, os desalmados, os abúlicos, os astênicos. E aí, nesse meio todo, nós vemos que o campo que eles têm trabalhado, hoje é principalmente com relação à mídia. Eles têm usado a internet
para poder se pronunciar, para poder obter controle sobre pessoas. Aí nós temos as influências, os influenciadores, os influencers. Vira para mim, por favor, Cris. Mais uma. O que a gente conhece hoje como influencer, que está na moda, né? O influencer digital, ele constrói um material ou conteúdo para compartilhar. Mas ele dá uma colorida nesse conteúdo para maquiar o pecado que é naquilo ali. Então, muitas vezes a gente liga a internet, liga YouTube, seja lá onde for, e a gente vê lá um ator, um personagem X, redesenhando toda a história, às vezes com uma fantasia, criando uma brincadeira, usando uma forma lúdica de falar, usando histórias da infância. E se a gente começar a prestar atenção no meio de toda essa linguagem, nós vamos observar que existe nas entrelinhas ali, de uma forma muito escondidazinha ali, uma linguagem de indução para as nossas crianças. A criança pega tudo muito mais rápido do que a gente. E ela memoriza, ela grava, e ela vai levar isso para o resto da vida dela. O objetivo, o meio deles é, como mal intencionados, apresentarem nos dias de hoje as coisas de forma bonita. Como nós vimos, o que é o hedonismo? O hedonismo foi o colorido que Satanás deu ao pecado para justificar o pecado, como algo bom. As mulheres sabem o que é maquiagem, né? Por que uma mulher se maquia? Para ficar mais bonita, para ficar mais atraente, para ficar mais elegante, enfim, para se sentir melhor. Da mesma forma, a maquiagem dentro desse processo é para cobrir, às vezes, algumas imperfeições. Uma manchinha no rosto, você passa um pó. E aí o pecado ganha uma outra versão, uma outra cara. O objetivo é chamar a atenção de jovens e crianças, principalmente, para a busca de um direito à vida contrário a todas as regras de conduta moral, ética, ou seja, o pecado. A ideia é construir ideologias e filosofias que induzam as crianças e jovens a experimentar os entorpecentes, as drogas. Quando você torna alguém dependente de alguma coisa, e você é a ferramenta que induziu a pessoa a isso, você torna essa pessoa dependente de você. Na maioria das vezes, os traficantes ou os narcisistas e pessoas voltadas a isso, elas não são usuários. Elas usam da droga para envolver pessoas, para trazer as pessoas até ela, para servi-las. O objetivo é que elas se sintam bem. E o narcisista, ele é tão desequilibrado, tão desajustado, que ele não mede consequências. Ele não está preocupado com o que vai acontecer com você. Ele está preocupado com que ele se dê bem. Se você vai morrer, se você vai ficar doente ou não, ele não está preocupado. Se um traficante tivesse a noção de que a droga que ele está distribuindo para crianças e adolescentes vai destruir a vida física, emocional, a vida moral, a vida ética, a vida espiritual, enfim, vai matar uma criança, vai matar uma pessoa futuramente. Se ele soubesse o mal, se ele tivesse noção do mal que ele está fazendo, ele não faria. Então, o traficante não é pura e simplesmente um bandido, ele é um doente de alma, porque para fazer algo assim, sabendo que você vai destruir uma vida, que você vai tirar vidas, precisa ser muito fora da caixinha, né, como a gente diz no popular. Por isso que a Bíblia diz para nós não nos deixarmos contaminar com essas pessoas. A própria versão Ara diz, foge dessas pessoas, foge delas. Muitos pregadores e muitos psicólogos dizem assim, se afasta, some, não conviva. A ideia do texto bíblico não é necessariamente isso, porque como é que você vai deixar um filho que tem um problema desse, você vai abandonar? Como é que você vai abandonar o pai ou a mãe que tem uma doença desta?
Isso é doença, comprovado cientificamente, é doença. O que a Bíblia diz é o seguinte: aplique todo o amor que você aprendeu para com essas pessoas, mas não se deixe contaminar por elas. Necessariamente você não vai ficar andando para cima e para baixo, mas você não vai eliminá-la, tirá-la da sua vida, porque nós, como cristãos, sabemos que quem faz a obra ou qualquer milagre é o nosso Deus. E o nosso papel é dobrar o nosso joelho, é clamar por essas vidas. Porque Deus pode, do jeito dele, fazer o milagre que ele achar que deve. Em tudo existe propósito. Provérbios 22:6, ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E aí nós aprendemos também: instrui, seja referência com a tua vida. Para quem tem filhos de 0 a 30 anos, seja referência para o teu filho. Seja o melhor exemplo. Em o caminho, lembra que nós estudamos isso? Né? Em Cristo Jesus. O Cristo que habita em mim tem que fazer diferença nos meus filhos. Não interessa o tempo. O correto é que eu comece lá na tenra idade, do 0 anos já, meu filho tenha contato com essa realidade na minha vida. Eu preciso ser referência. Eu, a mãe, precisamos ser referência. Mas a vida às vezes dá uma caminhada, e a gente só vai aprender isso lá na frente. Eu mesmo fui aprender muita coisa depois de ter meus filhos já criados, né? Nós precisamos ser referência. E Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ensina a criança em o caminho. Que caminho é esse? Senão Jesus, né? O interessante é que a Bíblia, de ponta a ponta, os textos se encontram, eles se ajustam. Quando a gente começa a preparar uma mensagem, e domingo, o pastor Wagner trouxe uma mensagem que para ele foi impactante, porque ele pega um texto, trabalhou praticamente em cima de um texto só, e Deus mostra uma nova roupagem para aquilo, uma nova aplicabilidade para aquilo. Um texto que ele já pregou inúmeras vezes. Por isso é que a palavra de Deus ela é viva, é na palavra de Deus que nós devemos conduzir. Nesse programa todo que nós passamos nas últimas três finais de semana, nós falamos da primeira infância, de 0 a 6 anos, que nós entendemos como memória passiva, né? Onde nós encontramos esse já era. Nós encontramos o desenvolvimento cognitivo. Entendemos que de 3 a 4 anos a criança ela desenvolve pelo menos 25%, ou seja, um quarto de toda a evolução que ela vai ter numa vida inteira. Em apenas 3, 4 anos de idade. As professoras têm lidado muito, têm estudado muito, têm aprendido muito com isso. Um quarto de tudo que você aprende na vida, a criança desenvolve até os 3, 4 anos de idade. Mas nós temos um quadro que vai até 6 anos de idade, e eu vi um especialista falando que, em alguns casos, até 8 anos de idade. Por isso nós precisamos trabalhar estabelecendo os limites, porque a formação do caráter do indivíduo se dá nesse tempo. Se você perder esse tempo de uma criança, você não recupera mais. Naturalmente, o caráter de um indivíduo ele é construído pelo próprio indivíduo, mas nós somos as peças fundamentais para contribuir na construção desse caráter. De que maneira? Alimentando a mente, o coração dessa criança com tudo aquilo que ele necessita. Depois nós vimos a segunda infância, que vai de 7 a 12 anos, a memória ativa, ou seja, até 6 anos a memória passiva, a criança está sugando, absorvendo, é uma esponjinha. Por isso que ela aprende muito mais. Ela está só guardando, aquele HDzinho está limpinho, né? Aí ela começa a interagir com aquilo que ela aprendeu a partir dos 7 anos de idade, a memória ativa. Tudo que vem com aquilo que ela já aprendeu, com o caráter que já está previamente estruturado,
ela começa a replicar. E aí é onde tem o direcionamento do caráter da criança. O caráter está construído, nós vamos direcionar, continuar alimentando isso. O desenvolvimento da consciência, que nós entendemos também de uma forma científica até, que a consciência da criança ela se estabelece por volta de 12 anos, consciência plena. E biblicamente nós entendemos da mesma forma, por isso que o aconselhamento é que uma criança seja batizada a partir dos 11, 12, 13 anos de idade, é onde ela tem consciência plena do que é certo, do que é errado, do que é pecado. E ela vai poder começar a responder de forma mais positiva por si mesma, né? É nesse tempo que nós vamos desenvolver a consciência da criança, mas ajudar a criança a assumir compromissos. Ela tem que aprender que ela tem compromissos. Tudo que é feito sem regra, a tendência é quebrar. Tudo. Se nós formos construir um prédio, uma casa, existe um projeto, existe um planejamento, existe um cálculo estrutural. Se houver falha nisso, a tendência dessa construção é ruir, é cair, né? É por isso que os engenheiros fazem os cálculos, desenham, marcam, tal, é tudo calculado de uma forma física até para poder estruturar aquela construção. E a vida da gente é a mesma coisa. O terceiro ponto, a pré-adolescência e adolescência. 2 pontos bem complicados, porque entre um e outro está o boom, a explosão dos hormônios, de toda a evolução da criança, a necessidade de se descobrir nesse mundo, nessa sociedade. É a fase onde o ser humano vive de uma forma mais intensa a questão do tribalismo, a necessidade de formar uma tribo. E aí ele vai formar de acordo com a identificação que ele tem. Eu me identifico com quem? Tudo que foi construído na minha vida me faz pensar que eu tenho que fazer parte de que tribo, de que grupo. Isso nós vemos na história da humanidade inteira. É aí que está o risco maior. Porque ele começa a protestar, ele começa a contestar, ele começa a achar que ele sabe demais. Se ele não teve uma estrutura, como é que eu vou controlar meu filho? Detalhe, essa estrutura tem que ser construída com confiança. Se os nossos filhos não confiarem em nós, não tem como dialogar. Nós tratamos isso dos 12 aos 18 anos, que é a memória hiperativa. É o processo de maior investimento na formação escolar e social. Desenvolvimento, direcionamento e desenvolvimento do ensino. É nessa fase que você vai provar o caráter que foi trabalhado. É nessa fase que você vai fazer revisão de todos os princípios que foram aplicados. Não chega aos 12 anos e você cruza o braço e diz, eu já fiz o que tinha que ter feito. Você vai fazer prova com teu filho. Você vai revisar todos os princípios que foram aplicados. Você vai cobrar dele responsabilidades. Porque você continua investindo, orientando, ensinando. Depois nós temos um quarto ponto, que é o princípio da maturidade de 18 a 22 anos, que é a memória funcional. Tudo que vem para essa criança, porque ainda é uma criança até os 22 anos, embora nenhum adolescente, nenhum jovenzinho, goste de admitir que ele ainda está numa fase de formação, inclusive física, de crescimento, ósseo e tudo mais. Depois dos 40 cresce para os lados só, mas até essa idade a gente cresce na estatura. A memória funcional, ela faz com que você desenvolva a capacidade de gestão e escolha. Você gerenciar a tua própria vida. É nesse processo que você vai ter que aprender. Como é que eu vou enfrentar o mundo lá fora? Mas nós, os pais, temos que estar presentes. Quantos filhos que estão indo para as faculdades, os pais falam, não, meu filho já está criado, já pus na faculdade, agora ele faz o que ele bem entender, ele já é dono do nariz dele, já é maior de idade, responsável por si mesmo. Mas nós esquecemos dos princípios bíblicos. O interessante, fazendo um apêndicezinho, é que a maturidade, para nós, ela foi estabelecida a partir dos 21 anos de idade, uma maturidade penal, que costuma falar. Civil e penal, enfim. Mas a maturidade para o judeu, de um filho, ela não se encerra antes dos 30 anos de idade. Nós vemos nos históricos bíblicos que um filho só se sentia realmente
dono de si mesmo e capaz de gerenciar sua vida a partir dos 30 anos. E era quando ele recebia do pai esse aval. Agora você tem autonomia para viver. Se nós observarmos esse cuidado com esse costume desde antigamente, quando Jesus começa o ministério dele, com que idade? Com 30 anos. Ele não estava pronto antes? Lógico que ele estava pronto antes, ele é Deus. Mas a necessidade de, como filho, respeitar as regras por conta dos pais para nos dar o exemplo, é fantástica. Jesus, ele é didático demais, ele observa tudo, ele sabe de tudo. E ele não desrespeita as regras necessárias. Para quê? Para que nós olhemos para isso como exemplo. Só que o mundo foi mudando e hoje nos Estados Unidos, com 16 anos de idade, você é maior de idade. Você é dono do seu nariz. Mas, voltando, é nesse tempo que nós vamos colher o fruto da construção do caráter dos nossos filhos. É nesse tempo que nós vamos ter que ainda trabalhar quanto à orientação, ao perigo da indução a filosofias e ideologias. Porque isso começa o diabo é astuto, né? Começa no meio das faculdades, dos cursinhos, esses cursos de preparação para novas etapas. A mente está, assim, fervendo de curiosidade, de necessidade de aprender. E tudo vem muito bonito. As ideologias são maravilhosas, são lindas. Atrás das ideologias vêm as filosofias, que também são bonitas. O pincelado, o colorido que se dá, chama a atenção de todo mundo. Chama a atenção do jovem. E hoje nós, infelizmente, estamos vendo muitos jovens criados em igrejas, fazendo o caminho ao contrário. Por conta de ter entrado numa faculdade, quem já passou por faculdade sabe como é que é o ambiente. A nossa irmãzinha citou como é que era o ambiente na faculdade dela. E a questão da indução de entorpecentes e de drogas para pessoas de 18 a 20, 21, 22 anos de idade. E é a fase perigosa porque é a fase que o jovem acha que sabe tudo. Vocês já notaram isso? Vocês que são pais já perceberam isso? Porque nós fomos jovens também, né? Só que depois que passa a nossa fase, vem os filhos. E de repente o filho quer mostrar para a gente que ele sabe mais que a gente. Ele chegou num ponto que, agora com o Google, então, ficou impossível quase dialogar com os filhos. Eles sabem tudo. E é esse o risco. Sabem tudo o quê? Tudo que o mundo apresenta. É por isso que a estruturação da educação dos nossos filhos tem que vir lá do princípio. Depois nós vimos esse outro quadro que fala sobre como prevenir o envolvimento com as drogas. Então nós temos o papel da família, que é educar, e o papel da escola, que é formar. A escola não tem obrigação de educar, né? É importante que a família use dos princípios básicos que ela recebe, que são bíblicos, como pais, para se relacionarem com os filhos, se relacionarem com a escola, se relacionarem com o ambiente que os filhos frequentam, para saber que ambiente é esse, com os amigos que ele tem, para continuar conduzindo o filho e trabalhar melhor com a prevenção. Ajudar os filhos a desenvolverem relacionamentos com responsabilidades. Relacionamento social maduro, porque teu filho vai ter que viver lá no mundo, lá fora. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que se relacionar. E se ele não tiver responsabilidade e maturidade, ele não vai sobreviver naquele mundo. E aí vem o texto de Miqueias, para a gente parar um pouquinho para pensar na nossa condição. E o Pedro vai ler para a gente novamente, Miqueias. Até que, Pedro, se você quiser ler direto daqui. Miqueias 7, de 1 a 8. Pobre de mim, é tão difícil encontrar um homem honesto quanto achar uvas ou figos depois de terminada a colheita. Nem um cacho de uvas para chupar, nem um único figo tem porão, embora eu tenha vontade enorme de comer. Os homens bons desapareceram da terra, não sobrou um homem reto sequer. Todos são assassinos,
tentando destruir até mesmo seus irmãos. Avançam para suas maldades com as mãos estendidas, e como sabem usá-las para fazer o mal. O governador e o juiz exigem gratificações por fora. A pessoa rica paga o que eles pedem e diz a quem devem condenar. A justiça é torcida nos planos que fazem. O melhor desses homens fere como se fosse um espinho. O mais correto é tão torto quanto uma cerca de espinheiros. Mas o dia do julgamento se aproxima com rapidez. O tempo de castigo está quase chegando. Vocês sofrerão com a confusão, a destruição e o terror. Não confiem em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem mesmo as suas esposas falem coisa alguma. Pois o filho despreza o pai, a filha provoca a mãe, a nora amaldiçoa a sogra. Sim, os inimigos do homem se encontram em sua própria casa. Mas eu me dirijo ao Senhor e espero a ajuda dele. Espero por Deus, pois ele me salva e ele me ouvirá. Ao 7, 8 também, né? 8. Não se alegre com meu fracasso, meu inimigo. Mesmo que eu caia, eu me levantarei novamente. Se tiver de viver na escuridão, o Senhor mesmo será a minha luz. Vocês observaram o 3? Vamos ler de novo o 3? Avançam para suas maldades com as mãos estendidas, e como sabem usá-las para fazer o mal? O governador e o juiz exigem gratificações por fora. A pessoa rica paga o que eles pedem e diz a quem devem condenar. A justiça é torcida nos planos que fazem. Será que tem a ver com o que nós estamos vendo acontecer no nosso mundo? Quantas vezes nós somos colocados numa situação de suborno? Se você fizer, eu viabilizo. Se você... E hoje o politicamente correto, que é errado, está sendo muito aplicado e muito usado no nosso meio. O que é importante? O importante é que politicamente a coisa dê certo. Se todo mundo está de acordo com isso, tá bom. Só que a Bíblia diz que o que é errado, é errado. O texto diz, ele é bem claro. Versículo 7, mas eu me dirijo ao Senhor e espero a sua ajuda. Dele espero por Deus, pois Ele me salva, Ele me ouvirá. A Bíblia também diz, maldito o homem que confia no homem. Nós temos que buscar em Deus. Em tudo que nós fizermos e com as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar. É o Senhor mesmo, será a minha luz. Qual que é o problema mais sério que nos aflige com relação à educação aos nossos filhos? São as dificuldades que nós encontramos hoje para trabalhar essas crianças. Os professores, mais uma vez, os líderes de igreja, pastor, enfim, professores de escola bíblica, podem falar a mesma coisa. Vira para mim mais um, por favor. Quais são as dificuldades que nós encontramos hoje? Primeiro, falta de referência familiar. Nós já falamos isso. A terceirização da educação. Eu transfiro para outro aquilo que eu deveria fazer. Filhos intocáveis. A questão da superproteção. Excesso de zelo. A compensação pela falta de atenção. Como eu não posso cuidar, eu não posso fazer, então eu vou compensar meu filho, eu vou comprar o amor dele de alguma forma. Excesso de liberdade. É um direito da criança. Hoje nós temos órgãos governamentais que dizem que a criança tem direitos que nós temos que respeitar. Eu até brinquei aqui, não, mas eu não posso entrar no quarto do meu filho, da minha filha. Não, você tem que meter o pé na porta, encostar na parede, afasta. Tudo que você disser será usado contra você. É uma ação policial, sim. Se você quiser saber o que está acontecendo com o teu filho. Mas meu filho é criado na igreja, minha filha também. Nós fazemos culto doméstico, fazemos isso, fazemos aquilo outro. Né? Só que existe um mundo lá fora que induz o teu filho a coisa que na natureza humana dele, ele acha legal, ele acha bacana, ele é uma criança, ele não tem estrutura, e ele vai experimentar. E nós vamos chegar lá, até porque o pastor Wagner me pediu para reforçar a questão do assédio para com as crianças. Esse excesso de liberdade que a gente dá para toda a criança, com essa ideia de respeitar os direitos da criança, faz com que a criança cresça sem limites, sem medida e sem educação. Como é gostoso a gente encontrar com uma criança mal educada, né?
Ela passa te atropelando, ela te chuta, ela não está nem aí, enfim. Se você fala alguma coisa, ela te responde. E a falta de compromisso e respeito. Essa é a forma de você destruir a vida de um ser humano, é conduzi-la dessa forma. Isso tudo vai fazer com que essa criança, são dados oficiais também, desenvolva depressão. Uma criança que não tem direcionamento, que não tem cuidado, que não tem zelo, que não tem disciplina, que não tem correção, que não tem de vez em quando uma palmadinha no lugar certo, corrigir não é espancar, né? Essa criança vai desenvolver algo chamado depressão. E o estudo diz que crianças de 5 a 14 anos estão se automutilando. Como? Com estilete, canivete, com ponta de compasso, tira aquela gilete do apontador. Existem duas visões. Uma é o protesto que a criança está fazendo, porque ela está sofrendo na alma. E a segunda, ela está se punindo por algo que ela fez de errado e ela tem consciência. Mas ela não consegue se libertar daquilo. Aí ela parte para o uso de entorpecentes, porque ela precisa se realizar, ela precisa ser feliz, porque em casa ela tem pai, tem mãe, tem dinheiro, tem videogame, tem boneca, tem bicicleta, tem tudo que ela quer e mais alguma coisa. Festas em esses buffets chiques, caras, bonitos, ela tem tudo. Mas ela é infeliz. E alguém diz que se ela provar, se ela experimentar, ela vai se tornar feliz. E ela vai em busca disso. Na inocência. E aí acontece. Depois você edita essa parte, tá? Eu acabo me emocionando. Porque a gente lida com isso. Em média, isso é de 2019 ao 2021. 210 crianças por ano cometem suicídio. Não porque perderam o juízo, porque não conseguem conviver com a dor na alma pelo uso das drogas. O Adilson comentou de uma garota de pouca idade caminhando na rua parecendo um zumbi. A droga promove isso. Só que quando ela cai em si, ela fala, meu Deus. E está aqui, ó. Essa taxa é muito maior do que a gente imagina. Isso é uma estatística. Estatística não é exatidão, né? E os números têm aumentado demais. E o desenvolvimento de psicoses e neuroses. Aquelas que têm mais resistência ao efeito da droga, elas acabam desenvolvendo doenças mais críticas, como psicose e neurose. Como é que a gente identifica isso? Observando a criança, tem mudança de humor, mudança de comportamento. Mais um, por favor. Mudança de humor, mudança de comportamento, queda no rendimento escolar, alteração no sono e no apetite, sintomas físicos, dores, né? Inclusive desarranjos intestinais e tudo mais, automutilação, pensamentos sobre suicídio. Sabe aquela criança que quer assistir filme de terror, que quer ver um matando o outro, ou o cara se enforcando, ou o cara passou a motosserra no pescoço? Crianças que buscam esse tipo de informação, elas já estão desenvolvendo esse tipo de pensamento. E elas estão construindo inconscientemente a forma de eliminar a própria vida. Então é bom que a gente esteja bem atento. E aprendemos também que o nosso cérebro é inteligente e independente. Ou seja, o nosso cérebro ele vai reagir do jeito que ele achar que deve. O que muda a ação do nosso cérebro é a forma como nós alimentamos no nosso cérebro. Se você tem uma alimentação física, né? Alimento, comida mesmo, saudável, fruta, verdura, legumes e tal, você vai mandar para o teu organismo algo bom, algo puro, que vai produzir, vai separar as proteínas, as vitaminas, vai mandar para o cérebro, que vai produzir enzimas, que vai transformar em hormônios. Vocês já estudaram isso também. E aí ele vai equilibrar todo o teu organismo. Você vai ter saúde física, saúde emocional. Mas se você começar a colocar alimento ruim, gente que bebe, que usa droga, que fuma, que faz, que acontece, e que não dorme, o cérebro vai pegar, vai absorver essa informação toda, ele vai assimilar essa informação e ele vai processar com aquilo que ele recebe. E a resposta que ele dá no teu corpo, você vai sentir lá na frente. Da mesma forma,
Se você começa a colocar drogas no teu cérebro, no teu organismo, o cérebro que tem que produzir essa quantidade de dopamina, serotonina, melatonina, GABA, noradrenalina, oxitocina, endorfina, para regular o teu humor, o teu bem-estar, o teu sono. Ele precisa produzir uma quantidade X para isso. Quando você ingere a droga manda esse efeito lá para cima e promove um êxtase ou uma depressão. Até o ponto que o cérebro trava, ele para, ele fala, bom, não vou produzir mais. Eu vou produzir extremamente o necessário para que esse organismo sobreviva. Porque de fora vem muito mais fácil, aí começa o vício. Aí gerou a dependência física. Ou seja, se de fora vem mais fácil, por que eu vou fazer esforço? O cérebro ele trabalha por si só. Por isso que a gente vê pessoas que caem nisso, se tornam dependentes e não conseguem nunca mais se livrar disso. Querem, correm atrás, buscam, fazem, acontece e tal. Só que eu sempre digo, tem muita gente que fala que o dependente químico, ele é vagabundo, ele é sem vergonha, ele é isso, ele é aquilo. Não, ele até foi lá na primeira escolha em querer provar tudo isso. Só que depois ele se tornou um doente, ele não tem mais forças. Ele não consegue brigar contra o cérebro e contra o organismo dele. Ele vai fazer de tudo, de tudo. Vai ser internado, como nós conhecemos vários casos, gente que já foi internada 48 vezes. Saiu de lá depois de um ano de internação limpo, na igreja, trabalhando, ficou mais um ano, recaiu, e assim foi. E está hoje no final da vida, doente, mas tem mais saúde do que eu, por incrível que pareça, é Deus trabalhando. O que eu quero dizer com isso? A dependência química não tem cura, mas ela tem libertação, porque nós temos casos de pessoas que estavam no fundo do poço, que se envolveram com crimes, que mataram, que tiraram vidas, enfim, se a gente for narrar, nós vamos longe, mas que um dia, e nós não entendemos exatamente porquê, está dentro do propósito de Deus, essas pessoas foram resgatadas por Deus e hoje pregam, dão testemunho, visitam outras instituições, orientam. E a estatística mundial fala em 17% só de recuperação, com o uso da palavra de Deus. A maioria acabam nas ruas, acabam em hospitais, em prisões e por aí afora. Colossenses 3, que é a continuação daquele texto que nós lemos de Colossenses, 18 a 24, Pedro vai ler para a gente novamente. Vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, porque isso foi o que o Senhor planejou para vocês. E vocês, maridos, devem ser amorosos e bondosos com suas esposas, e não tratá-las com amargura nem aspereza. Vocês, filhos, devem sempre obedecer aos pais e às suas mães. Pois isso agrada ao Senhor. Pais, não repreendam tanto seus filhos a ponto deles ficarem desanimados e desistirem de esforçar-se. Vocês, escravos. Não, a gente pula essa, né? Não, pode ler? Não, pode Vocês, escravos, devem sempre obedecer aos seus senhores, não procurando agradá-los apenas quando eles estão o vigiando, porém, o tempo todo obedeçam-lhes de bom grado, devido ao amor que vocês têm ao Senhor e porque desejam agradá-lo. Trabalhem arduamente de bom ânimo em tudo quanto fizerem, tal como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para os seus senhores, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai pagar-lhes, dando-lhes toda a porção que lhes cabe em tudo quanto ele possui. É para ele que vocês estão verdadeiramente trabalhando. Exatamente. Dentro daquele texto que nós começamos, de Colossenses 3, que fala como serão os homens dos últimos dias, na continuidade, olha o conselho: vocês, esposas, estejam sob a missão de seus maridos. Que haja respeito, que haja amor, que haja carinho, que haja, enfim, uma convivência madura. Pais,
Sejam amorosos com as suas esposas. Uma outra versão, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, né? Aí você pode colocar filhos, vocês devem obedecer a seus pais, porque eles são bons. Eles fazem as coisas da forma correta. Você tem base para isso. Isso agrada o Senhor. E depois, o 23, que eu vejo como mais importante. Trabalhem arduamente de bom ânimo em tudo quanto fizerem, tal como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para os seus senhores. Lembrando que o Senhor Jesus é quem vai pagar-lhes, dando-lhes toda a porção que lhes cabe em tudo quanto Ele possui. É para Ele que vocês estão verdadeiramente trabalhando. A vida do cristão é trabalhar para Cristo. Quando o texto fala em escravos, ele está se referindo a servos, aqueles que servem por amor, não aquele que foi escravizado. É importante a gente entender isso também. Nós servimos a Cristo, nós somos escravos, sim, mas porque somos servos, e servimos em amor. Então é a Cristo que a gente tem que entender que a gente está servindo. Depois nós falamos também sobre essa questão das drogas, como elas agem, né? Dentro desse quadro azul, o que é normal, que é o êxtase e a alegria que o próprio cérebro produz. O estresse depressivo não é depressão, é um momento depressivo que acontece por conta de uma tristeza, de uma perda, de uma doença, enfim. Mas os riscos que existem lá para cima, o risco do êxtase em excesso, que vai gerar a adicção, ou seja, a escravidão, você vai se tornar escravo da droga, e o risco também, que é o transtorno depressivo compulsivo, isso é um CID também, que vai te tornar adicto também, vai gerar uma depressão incurável. Classificação das drogas, vamos passar rapidinho, nós falamos sobre álcool, inalantes, ansiolíticos, barbitúricos, opiáceos, cafeína, nicotina, anfetamina, cocaína, maconha, cacto, cogumelo, êxtase, LSD. E segundo o DMS, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, existem mais de 300 tipos de transtornos mentais catalogados. Desenvolvidos por quê? Por conta de um desvio de comportamento. Transtornos mentais, psiquiátricos, de personalidade ou de comportamento. E esse é o presente, que é a mesa à disposição dos nossos filhos. É isso aqui, ó. Tem de tudo mais um pouco. E aqui nós vamos cuidar um pouquinho mais. Viram para mim, nós vimos o crack, que são aquela porra da cocaína, né? A maconha, que é o cannabis, o pó de macaco, a forma como ele se apresenta, a heroína, que é geralmente injetada, ela é diluída em soro, aquecida e injetada na veia, a cocaína, o K9, entendendo que a heroína tem sido responsável por um número muito grande de doenças transmissíveis, que as pessoas compartilham a agulha, compartilham a seringa. Então tem muita gente aí desenvolvendo hepatite, né, a pior hepatite que existe, até HIV por conta disso, né? O K9, que é uma das novidades para nós aqui, nos Estados Unidos já existe há muito tempo, que é o que o Adilson identificou e faz todo sentido. Depois tem uma nova roupagem do K9, que é naquela embalagenzinha ali, passa por desapercebido para qualquer um. As anfetaminas, as balinhas, os docinhos, que a gente já estudou também. Virando mais um, tem o álcool gel. A maior descoberta, né, do adicto foi isso, misturar álcool gel com Coca-Cola. Isso potencializa a química dos dois e é pior do que a cachaça mesmo. Os Xanax são aqueles quadradinhos. Se vocês perceberem o tamanho, olha, ele está sobre na palma de uma mão. Ele é bem pequenininho. Esse monte está no centro da palma da mão. Vocês estão vendo o desenho? Aí tem esse xarope, que é um drink, né? Que é a mistura que muitas vezes você chega num barzinho, num restaurante e tem lá a opção. Aí é uma água gaseificada com xarope, que é muito bom, e uma rodelinha de laranja assim, uma fruta. E muitas vezes você está sendo induzido a desenvolver o vício, sem saber, né? Isso está cheio por aí. Então imagina nas festas para jovens, adolescentes, crianças e tudo mais.
Virando mais um, nós temos o ácido lisérgico, que é o selo, que é aquele papel que dissolve na boca, né? E ali é colocado a droga também. O dominó, que é pequenininho também, como aquele outro que nós vimos. A bala de menta, que ela é feita um tabladão, como se fosse uma rapadura, e é cortada em pedacinhos. O lança-perfume, brigadeiro com maconha. O pó da maconha, ele é processado com alguns ácidos também para poder compor isso aqui, para poder realmente atingir o objetivo, que é tornar a pessoa dependente. Docinho de café solúvel, faz o docinho de café. O café mascara o gosto de muita coisa. Traficantes, como é que eles fazem para distrair a operação dos cães farejadores? Cães farejadores, falei certo? Então, tem hora que a gente atropela um pouquinho, né? Os cães da polícia, eles têm a capacidade para identificar a droga através do cheiro da droga. E o traficante, ele mascara passando pó de café, ou o próprio café moído, né? Em grão inteiro, sem ser processado. Da mesma forma, o docinho de café, você coloca a droga que você quiser dentro e ninguém vai sentir o cheiro. Depois nós temos a próxima também, essas balinhas. Ali embaixo nós estamos vendo o quê? Existe uma base para a fórmula de cada tipo de comprimido. Cada tipo de droga. Se você pegar o nome dela, 26 miligramas de MDCA, mais 2 miligramas de MDMA, você vai entender como é que você faz na internet. A fórmula está aqui, ó. Se entrar no teu celular, você vai saber como é que você produz esse produto. Muitos deles, a base é a farinha de trigo, a massa, né? E a droga vai dentro. Por isso que eu coloco bem desfocado, que é para ninguém ter, pelo menos eu não ser, né, responsável por isso. Depois nós temos também as balinhas, os docinhos, o confete, que é um dos grandes vilões, porque agrada muito qualquer criancinha, e é fácil de você manusear isso. Entramos no narguile ou narguilé, as duas pronúncias são corretas por conta de localização. É um tipo de um cachimbo que tem uma, duas, três mangueiras, enfim, que você coloca uma água para ferver e o produto, o fumo, né, que vai, com a química que você precisa, os aromatizantes e tudo mais, e você cheira lá. Você fuma, aí a fumaça que sai você aspira também. Dizem que não faz mal nenhum. É droga do mesmo jeito. Aí nós vamos cair em outra questão também, que o Zé Luiz ainda comentou, da ayahuasca. A ayahuasca é um preparado geralmente com misturas de duas ervas, o cipó mariri e as folhas da chacrona. O chá é usado em rituais indígenas com o objetivo de expansão da consciência. Expansão da consciência, essa é a ideia deles. Eles fazem lá os rituais e ficam completamente drogados com isso. Muitas pessoas já morreram por conta do uso disso. Esses são alguns símbolos, aquela estrela com a águia no meio, e aí esse outro que fala do Santo Daime no Brasil. Santo Daime existe em vários lugares. E ali uma foto, né, uma das raízes e das ervas na mistura que fazem. O que é o Santo Daime? É uma manifestação religiosa surgida na região amazônica nas primeiras décadas do século XX. Consiste em uma doutrina espiritualista que tem como base o uso sacramental de uma bebida endeógena ou endógena, não consegui achar a palavra correta, a ayahuasca. A doutrina não possui proselitismo. E eles são contraditórios, porque eles dizem, né? Dizem que é como é que eu li aqui mesmo? A doutrina espiritualista, e agora não tem nada a ver com espiritualidade, com religião. Sendo a prática espiritual essencialmente individual, o autoconhecimento e internalização são os meios para se obter sabedoria. Indução ao uso de drogas. Quem entra nisso também vai estar partindo para outras coisas mais fortes e piores.
Depois nós temos também cigarro eletrônico. É pior do que o cigarro normal. Isenta de tudo quanto é jeito. E tem aroma, tem cheiro, tem forma, enfim. Né? E faz essa fumaceira que além do cara inalar, depois ele aspira também. Por que eu coloquei mais separadamente? O maior cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças nos dias de hoje começa em casa. Começa em casa com os amiguinhos que você traz, não está na minha casa, eu estou cuidando. A droga chega junto. A gente não sabe como, por isso que toda vigilância é fundamental. As babás. Você contrata uma babá, você acha que é uma pessoa maravilhosa e às vezes é uma ferramenta a serviço de Satanás. Ela veio para destruir o teu lar. Ela é uma narcisista, ela é demoníaca, ela tem toda uma estrutura voltada para isso. É uma pessoa doente na alma, né? Que Jesus tenha misericórdia, mas ela não está preocupada com a tua vida, com os teus filhos. Ela está preocupada em se posicionar. Às vezes ela faz isso para conseguir droga da onde ela recebe. Saiu dali, você leva para a escola. Você tem que saber quem é o pirueiro, a pirueira que está levando o seu filho. Investigue. Nesse meio é fácil você pegar um pacotinho de confete, principalmente, que maquia muito bem a droga, e dar para uma criança de presente. Daqui a pouco ela quer mais, você dá mais um pouquinho, daqui a pouco quer mais um pouquinho, daqui a pouco você fala, bom, custa tanto, R$5. O confete às vezes não custa isso, mas ela pega, eles compram o confete de pacote, fracionam, injetam a droga dentro, aí a criança começa a comprar a droga. Daqui a pouco ela está vendendo para os coleguinhas dentro da escola. Crianças de 4, 5, 6, 7, até 14 anos. Nas escolas, você conhece os professores do teu filho? Você conhece como é que chamam abaixo da professora na creche? As monitoras, né? Você conhece? Você conhece? Às vezes a escola tem até uma psicóloga, um psicólogo. Você conhece? Você investigou? Como é que é a interação dessa criança? Como é que é a proteção da escola? Tem grade vazada? Alguém pode chegar ali e colocar alguma coisa? Nossa, mas o Douglas está tornando a brincadeira muito mais assustadora do que é. Será? Alguém tem experiência para dizer que está de acordo comigo? É? Todo cuidado é pouco, ensina a criança em o caminho que deve andar, seja a referência. Vigie, cuide, explore, procure ensinar, porque a criança na inocência, ela vai pegar um suco. Posso dar um docinho para o seu filho? Pode, mas eu só vou dar depois da refeição em casa, tá? Ah, mamãe e papai, não, a mamãe te dá depois que você almoçar. Você gerou um hábito, a criança vai respeitar. Ela vai ganhar o docinho, não aquele que você ganhou na rua de um desconhecido. Você não sabe a origem. Você vai passar na padaria, no mercado, onde você quiser e vai comprar um igual. Mas aquele que você sabe a origem. E aquele outro você destrói, não joga no lixo que alguém aproveita. Destrói. Nós temos que tomar esse cuidado. O mundo está de ponta cabeça. 1 Coríntios 6, 12 a 13, na Bíblia Viva também. Pedro vai ler de novo para a gente. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não... Perdão, desculpa. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo tiver dito não. Mas alguma dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim, que não poderei facilmente parar quando quiser. Por exemplo, tomemos a questão da comida. Deus nos deu apetite pelo alimento e estômago para digeri-lo. Isso, porém, não quer dizer que devamos comer mais do que precisamos. Não pensem em comer como coisa importante, pois virá o dia quando Deus acabará tanto com o estômago quanto com o alimento. Já o pecado sexual nunca está certo. Nossos corpos não foram feitos para isso, mas sim para o Senhor. E o Senhor deseja
encher os nossos corpos com Ele próprio. Vamos ler o texto de Marcos também? Se você conseguir ler direto daí também, fique à vontade. A terra espinhosa representa o coração das pessoas que ouvem as boas novas e as recebem. Porém, bem depressa chegam as atrações deste mundo, as delícias da riqueza, a busca do êxito, a sedução das coisas boas e sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não dão fruto nenhum. Mas a terra boa representa o coração daqueles que são verdadeiramente aceitam a mensagem divina e dão uma colheita abundante para Deus, 30, 60 ou até mesmo 100 vezes tanto quanto foi plantado no coração deles. Então Jesus lhes perguntou: quando alguém acende uma lâmpada, põe uma caixa em cima dela para esconder a luz? Claro que não. Não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lâmpada coloca-se em um pedestal para brilhar e ser útil. Tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Se vocês têm ouvido, aproveitem para ouvir, mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Quanto mais vocês fizerem isso, mais entenderão o que eu lhes digo. O aconselhamento é fantástico, né? Está falando de alguém que tem conhecimento, que tem alguma formação. Bem depressa chegam as atrações desse mundo. Tudo que você fez para o teu filho, você seguiu aquela regrinha toda ao pé da letra. Melhor investimento que você fez. Mas não se esqueça que você tem um mundo lá fora. As delícias da riqueza, a busca do êxito, a sedução das coisas boas e sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não dão fruto nenhum. Mas também é para nós, não é só para as crianças. Nós temos que nos comportar, de acordo com o que a palavra diz, para podermos refletir nos nossos filhos, nós temos referência nos nossos filhos, para que eles possam saber a escolha que eles vão tomar. E aí nós passamos mais um ponto, que foi o de falar sobre família, sobre a igreja, a relação com Deus. Entendemos que na família o grande problema é que a falta de limites, falta de compromisso, falta de exemplos, falta de objetivos de vida, falta de culto doméstico na família. Isso reflete na igreja com falta de reverência, falta de compromisso, falta de exemplos, falta de escola bíblica e falta de acolhimento. Muito do que o povo tem vivido, gente criada na igreja, está refletindo aqui. Falta de relacionamento verdadeiro dos pais com Deus e dos pais para com os filhos. Falta de amor. Naturalmente, falta Deus. Estatísticas do ano de 2021. A população mundial de 2023 era de 8,07 bilhões de pessoas. Mortes por uso de drogas entorpecentes. 284 milhões entre pessoas de 15 a 64 anos. 3,5% da população. No Brasil, população do Brasil de 2023, 214,3 milhões de pessoas. 12,7 milhões de dependentes. 12,7 milhões de dependentes. 5% da população. Morte por overdose, 40.546 mil pessoas por ano. Total de 65 mil pessoas no ano morrem entre overdose e outras coisas que a droga faz. Voltamos também, mais um. A chave que nós trabalhamos ensina a criança o caminho em que deve andar. E aí nós olhamos para Salmos 78, versículo 3 a 8. Pedro, por favor. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contam nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por suas vezes, os referissem aos seus descendentes.
para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconsciente e cujo espírito não foi fiel a Deus. Toda orientação nós temos na palavra de Deus. Mais uma vez, eu vou roubar mais um pouquinho do tempo. Não vai dar para a gente terminar hoje mais uma vez. Mas esse quadro a gente tem que partir para ele. Eu vou pedir para o Pedro agora abrir a Bíblia comum mesmo, Pedro. É a Ara. E vocês acompanhem, por favor. Porque eu fui agraciado por Deus num acampamento para jovens e adolescentes. Não lembro nem o ano agora. Uns 3 anos atrás, talvez. E o assunto da época, que eu também não lembro agora, não consegui buscar, mas me levou, logicamente, na condição de Deus, a olhar para este quadro aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler tudo. E o texto de João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus, de ponta a ponta, ela diz a mesma coisa. Ela diz, desde o Gênesis ao Apocalipse, que Jesus é o Deus vivo, é o caminho, enfim. E aí eu separei o texto porque eu falei assim, é lindo demais como Deus me apresentou, numa frase, o que praticamente a Bíblia inteira fala. E aí eu vou pedir para o Pedro ler, eu dividi lá, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro, lê para a gente lá, por favor, onde está escrito Deus, Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Olha como Jesus se apresenta, eu sou. O que ele disse para Moisés, diga que eu sou. É o mesmo Deus, lá no princípio da história. O caminho, a propiciação. 1 João 2,2. Diz o quê? Estou fazendo o Pedro correr lá com a Bíblia lá. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação. A propiciação é a viabilização, é o caminho. Olha, Jesus falando na mesma frase, né? O que a gente está vendo em 1 João. A verdade, a palavra, o verbo. João 1:1, acho que vocês sabem de cor esse, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verbo é Jesus. A vida eterna com Deus. Apocalipse 21:6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. A vida eterna com Deus. É a vida do texto. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. O texto diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não diz, ninguém vai ao Pai. O texto é bem claro, ninguém vem ao Pai, é o que Jesus está dizendo. Ele é o próprio Pai, Ele é o Deus. Vendo a mim, vê o Pai. E para a gente finalizar essa parte, se não por mim. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Simples, né? Eu e o Pai somos um.
João 8, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos transformará. E aí, para a gente encerrar agora, que vai ser rapidinho também, vamos cuidar das nossas crianças à luz da palavra. O texto diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22, 6. A Bíblia é a inspiração, o conhecimento, o valor e a utilidade das Santas Escrituras. 2 Timóteo 3, 14 a 17, que é a continuação daquele texto que nós lemos, foi interessante porque Deus me deu mais um entendimento que dá para uma mensagem fantástica também. Quem sabe um dia o pastor Wagner nos presenteia com isso. Vira para mim, por favor. Versículo 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, o conhecimento. E que desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O valor e o preço que foi pago. Versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A inspiração de Deus está na palavra dele. Versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A utilidade da palavra é na reconstrução da nossa vida para uma boa obra. Provérbios 22, 6, novamente, nós já vimos, e Hebreus 4, 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Repetindo de novo, o último: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter aprendido pelo menos um pouquinho para aplicarmos na nossa vida. Se tudo der certo, aí domingo que vem a gente encerra com a apresentação do trabalho que eu tenho desenvolvido nesses anos todos. Ora para a gente, por favor, Preta.